sei lá, uma mistura de angústia, ansiedade e desejo que aconteça alguma coisa muito louca. Porque assim, a pergunta que eu mais recebo... Terceira Guerra Mundial. Isso. Exatamente. Tipo assim, é uma obsessão coletiva num nível jamais visto. Tem um sentimento, tem uma coisa na emoção, na alma das pessoas tá pedindo por isso. Porque a gente vê filme, ouve relatos de quem passou a Segunda Guerra e tal, e fala, cara, a gente não passou por nada, como que é? Então, eu acho que é isso. A gente tá muito acomodado, vivendo muito bem. A vida se tornou... Claro, a maioria tem um monte de gente que tá muito ruim, mas assim, se você olhar 30 anos pra trás, bilhões de pessoas saíram da pobreza absoluta, entendeu? A riqueza que tomou conta da Ásia, o crescimento econômico, tem muita gente ainda numa situação muito ruim, mas tem muita gente numa situação cada dia melhor. E tem muita gente numa situação muito tranquila. A vida moderna, no geral, ela se tornou uma coisa meio superficial, muito entretenimento. E as pessoas estão meio assim, tipo, sabe, querendo uma aventura, como se fosse. Aí a pandemia veio dar uma agitada no mundo. Deu uma cutucada. E a partir daí conflitos explodiram. Aí as pessoas estão meio que nessa sensação, nessa vibe, né? Numa onda de o mundo vai acabar. Também porque... Tem uma questão religiosa. É isso que eu ia falar. Tem um lado religioso que só fala nisso. As profecias batem muito com o que está acontecendo, como poderia bater também em outros conflitos, mas... Isso. Tem uma onda, muita gente que traz essa perspectiva para dentro desse debate. Tem um monte de gente que traz essa perspectiva de meio tédio da vida moderna, eu diria. Tem gente que traz uma perspectiva de angústia e ansiedade, que é uma continuação de pandemia. E tem uma outra galera que tá simplesmente conectada com o mundo. A globalização faz a gente estar conectado com tudo, e todo dia tá acontecendo uma coisa nova. Então acho que seria, sei lá, esses grupos todos juntos, aí vira uma... Eu me incluo nessa parte que você fala de querer estar conectado, porque, por exemplo, passou batido em 2014 o que aconteceu da Rússia invadir e outra, se eu tivesse já ligado na geopolítica, eu estaria entendendo o que está acontecendo hoje. Mas Copa do Mundo no Brasil, não se falou muito nisso e tal, e acabou passando batido. Então, essa sensação eu não quero mais ter. Eu quero poder, por exemplo, prever as paradas. Quando a gente for tratar de Taiwan, e iremos... tá conectado também. Tá conectado, e você já vai entender, porque já tá ouvindo falar disso há muito tempo agora. Teve eleição tá se falando em Taiwan, muito isso. Acho que o Oliver veio falando de eleição e tal. Eu tô indo pra Taiwan mês que vem. Por motivos de... Eu vou lá, quero olhar, né? Quero visitar, conhecer. Vou pro Japão e vou pra Taiwan. E pretendo fazer coisa de lá, tal, live de lá e tal. E vou olhar de perto, né? Mas conversar com as pessoas lá. Entender o que tá acontecendo, como eles veem, como enxergam, como a ilha se coloca. Tem muita coisa. E tenho certeza que você já não vai, né? Quando tiver algum movimento ali, você não vai estar surpreso. Claro que não. Você já tá super interessado, super ligado, né? A questão que a gente tá tendo hoje, antes de começar esse assunto, Irã, é uma oportunidade de vários países colocarem suas cartas na mesa, né? Porque tava todo mundo, talvez até tivesse intenções de fazer o que está acontecendo agora, mas como o mundo estava calmo, ia chamar muita atenção. Parece que quanto mais conflito tem, parece que tem a possibilidade de mais conflitos, porque o mundo não consegue, os Estados Unidos não vai intervir porque está cuidando de não sei o quê, e tem eleição nos Estados Unidos, então é muito complicado atualmente, né? Tem um negócio, Vilela, que é o que a gente chama de ordem internacional. E quando você abala a ordem, você cria um ambiente... Fala ordem como uma grande massa que está funcionando mais ou menos, as engrenagens estão funcionando. Uma engrenagem que ela tem regras de funcionamento. Não são regras escritas como numa constituição de dentro de um país, não tem a polícia, não tem o judiciário para aplicar a lei e a regra. Então tem um monte de coisas que não são exatamente igual, mas existe uma ordem. E essa ordem, ela está sendo afetada.
E quando a ordem é afetada, ambientes de desordem, eles são... A gente falou disso quando falamos de Cracolândia aqui. A gente pode falar disso quando a gente imagina criminalidade, ou estudo sobre criminalidade, janela quebrada. Lugares de desordem, eles são indutores, ou eles são atrativos para mais desordem. E todo mundo se comporta assim, o ser humano é assim. Se você entra no seu quarto, tá bagunçado, ele vai ficando bagunçado. Se ele tá organizado, você vê uma coisa fora, aquilo já te incomoda, te chama atenção, então você vai mantendo a ordem. É a mesma coisa com hábito e rotina. Conforme você vai entrando na rotina, vai dormindo na hora certa, ou vai parando de mexer no telefone, sei lá que horas, ou vai fazendo uma série de coisas, aquilo começa a se tornar parte da regra, da ordem. Quando você vem e você tem alguma coisa que abala a ordem internacional, o impacto é muito grande. E é muito grande em todo o resto do mundo. A gente pode olhar para a Segunda Guerra Mundial, e aí quando a Itália avança sobre a Etiópia, em 1935, e naquele momento ela descredibiliza a Liga das Nações e mostra para o mundo que agressão, ataque, conquista de um lugar, de um território, de um país, dá resultado. A sequência é: a Alemanha começa a rearmar a região da Renânia e parte para sua ofensiva máxima, que em 40 já vai estar destruindo a França, colocando o Reino Unido na beira do colapso. E o Japão olha para tudo isso e fala: tá bom, tá liberado também. A gente tem a mesma coisa cenário, acontecendo. Né? Por quê? A gente foi lá, quando vem a guerra da Ucrânia, e a guerra da Ucrânia, você colocou bem, ela não é em 22. Não. Ela começou em 14. E ali já não fizeram nada. Foi um pequeno teste, não aconteceu nada. Então vamos dobrar a aposta. Dobrou a aposta. Quando ele dobra a aposta, quando Putin dobra a aposta invadindo a Ucrânia, aí o mundo começa a se desfigurar. Por quê? Aí vem o ataque do Hamas do jeito que veio. E veio porque o Irã apoiou porque sentiu que a coisa está mais confortável. A Coreia do Norte começa a fazer coisas, vender arma para a Rússia. A Venezuela começa a cogitar que ela vai invadir a Guiana. Isso só está acontecendo por causa desse pontapé inicial de desordem. O Azerbaijão conquistando o território na Armênia, os golpes todos, instabilidade imensa dentro da África. Essas coisas, elas não estão desconectadas. E aí o assunto de hoje, né, o que a gente vai falar, o Irã decidir cruzar essa linha e fazer um ataque direto, também está ligado com isso. Também está ligado com a sensação de que o mundo tá podendo se fazer mais no mundo. Estados Unidos não tá com essa moral toda que tinha. Isso, os Estados Unidos não consegue dar conta de tantos problemas, não consegue segurar. Tem outros dois grandes players, que a China e a Rússia, se juntaram com o Irã, e se juntaram com a Coreia do Norte e com a Venezuela, que eu chamo desses caras de eixo das ditaduras. O eixo das ditaduras formaram um grande bloco que estão trabalhando em conjunto. E esse bloco está se sentindo forte, um tem o apoio do outro, são aliados. Isso faz o Irã se sentir tranquilo e falar: eu posso dar um passo a mais, eu posso subir o tom. Porque até então tava uma proxy war, né? Isso. O Irã tava lutando, mas não diretamente. Não diretamente. E sempre foi assim, não é de agora. Há 30 anos. Isso não é de agora? Não, é 30 anos de confronto direto entre Irã e indireto, não direto, shadow war, uma guerra de sombras entre Israel e o Irã. Sem confronto direto. Então era só proxy do lado do Irã. Israel fazia ataques pontuais a coisas específicas. Assassinar um cientista que está desenvolvendo um programa nuclear. Colocar uma arma cibernética de vírus num computador das centrífugas iranianas do seu programa nuclear para atrasar o programa nuclear iraniano. Aí o Irã retaliava com explodir uma embaixada israelense em algum lugar. Atacou a embaixada de Israel e a AME aqui na Argentina, nos anos 90, 1994. Foi o Irã, foi a Guarda Revolucionária. Então, essa guerra indireta, ela já existia. Ela foi aumentando um pouco com a presença do Irã na Síria. Depois da guerra civil na Síria, causada pela Primavera Árabe, o Irã entra na Síria para ajudar o Assad. E aí o Irã começa a ter bases ali na Síria. E aí os ataques, então, de Israel
não são só ataques pontuais, mas começam a ser ataques a lugares físicos, né? Território, não do Irã, território na Síria, mas aí são estoques de armas, depósitos, carregamento de arma, e aí isso sobe mais um pouco o tom, que vamos matar então os líderes, comandantes da Guarda Revolucionária, das Forças Quds, que é o braço da Guarda Revolucionária iraniano, vão matar esses caras porque eles estão armando contra Israel, e aí Israel faz esse ataque. E a embaixada, e Israel toma essa decisão porque ela sabia que ia ter uma retaliação se ela fizesse isso, ou ela não imaginava. É uma aposta, foi feita uma aposta dentro de uma lógica de percepção. E a lógica de percepção israelense foi a seguinte: olhou e falou assim, como é que o Irã reagiu em 2020 quando os americanos, o Trump, vai lá e ataca e mata o Soleimani, que é o líder da Guarda Revolucionária. Qual foi a resposta do Irã? Nada. Tipo, uma resposta patética, uma piada. Ele vira e fala assim, eu vou atacar não sei aonde. Avisou onde ele ia atacar, mandou um míssil, não aconteceu nada, ninguém morreu, não serviu pra nada. Então Israel olhou pra isso e falou assim, quando a coisa fica mais séria, o Irã não tem coragem de responder diretamente. E por quê? Porque o Irã não tem capacidade de um confronto direto. O Irã não é uma potência militar preparada para um confronto direto contra Israel e os Estados Unidos. Um confronto contra Israel é um confronto contra os Estados Unidos. Claro. Porque é um país gigante, é um país muito grande, mais de 80 milhões de pessoas, contra Israel, que é um país pequeno. Então, dependendo do nível desse conflito, os Estados Unidos entraria. E o Irã sabe disso. Então, o Irã não está preparado para esse nível de guerra, não quer isso, não demonstra querer. O Irã adotou uma estratégia indireta, que é uma estratégia que normalmente o terrorismo usa. A tática terrorista é o quê? Ataque indireto. Eu vou lá e te assusto, te amedronto, te aterrorizo, explodindo a sua casa, que vai causar uma repercussão imensa e todo mundo vai ficar com medo. O Irã faz isso. A estratégia do Irã para vencer Israel é indiretamente. Então ele acha que ele está minando Israel, está enfraquecendo, Israel está em declínio. O ataque do Hamas 7 de outubro é um exemplo de que Israel estaria ficando mais fraca e perdendo legitimidade. A resposta israelense vai tocar nisso também. Então o Irã entende que estava dando certo. E o Irã, há 20 anos atrás, não é o Irã de hoje. Nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, o Irã ficou muito mais forte do que ele era.